boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre as origens da dívida do Estado com o governo federal e a polêmica sobre a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Estão com a gente hoje a professora e economista Eulália Alvarenga, o vice-presidente do Sindifisco MG, Marco Couto, e também o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui com a gente, participando desse programa. Vamos começar falando um pouco da história da dívida de Minas Gerais, né, com o governo federal. Como é que começou isso? Essa dívida de Minas começa nos anos 90, porque o Estado, na época da inflação, né, o Estado vivia com aquele overnight, né, que todo mundo lançava o dinheiro à noite, no outro dia tem um rendimento e ia girando a roda. Quando vem o Plano Real, o que acontece? Abre realmente as finanças do Estado. Então o Estado estava devendo e ele recebeu, a União vai fazer um acordo com o FMI de receber não só o Estado de Minas Gerais, mas os outros 26 estados, receber essas dívidas dos estados para a União, e o FMI emprestaria o dinheiro para a União e ela repassaria para os estados, né? No caso de Minas, esse dinheiro foi para sanear o PROES, que é o Programa de Saneamento dos Bancos, foi para sanear os bancos estaduais, o BENJ, o Crédito Real, pagar um débito que Minas tinha com a Caixa Econômica Federal. Esse valor foi para aproximadamente 4,5 bilhões. O que aconteceu com esse valor? Ele foi indexado com o GPDI, que era um índice, né, que é levantado pela Fundação Getúlio Vargas, que não é um índice oficial, mais 6%. E também as letras do Tesouro do Estado, que foram emitidas, o Estado naquela época podia emitir letras, né, como hoje a União emite letras do Tesouro, e sumiu também o débito do Estado com essas letras. E essas letras que vêm a respeito disso, esse total vai dar pouco mais de 14,5 bilhões que o Estado vem pagando, mas com índice nesse período inicial até 2017, ele foi pago com GPDI mais 7,5 para as letras do Tesouro e 6 para o PROES. O que a gente vai colocar é que essas letras do Tesouro foram recebidas pela União pelo valor de face e, na verdade, no mercado elas não valiam nem 30%, 40%. O que acontece? O valor de face das letras, por exemplo, R$100, quando no mercado você conseguia vender por R$30, R$40. Quando a União assume, ela vai assumir por 100. Quer dizer, houve transferência desde aí de recursos públicos para privados. Sim. Pois é, Marco. Então dizem que a solução da dívida de Minas, que hoje chega a 160 bilhões de reais, seria então a adesão de Minas a esse regime de recuperação fiscal, que é um programa federal para estados quebrados. Quais são as condições e exigências que esses estados ficam submetidos num caso de adesão? Boa noite, Orion. Boa noite, Eulália. Boa noite, Elis. A gente entende que isso é uma falácia. Esse regime, ele não recupera o governo. Agora, o secretário da Fazenda já até verbalizou isso, né? Você sai do regime devendo mais do que quando você entrou. Então, isso não pode ser solução para ninguém, né? Na verdade, os estados que aderiram, eles não estão conseguindo sair do regime, eles renovam de novo porque isso vira uma bola de neve. A União dá uma única contrapartida nesse acordo, que é o quê? Ela vai suspender ou diminuir os pagamentos durante um período, mas o montante fica sendo corrigido. Ela está ali praticando ali não perdoa a dívida, não perdoa nada e para juros, né? Enfim, tá? O Estado fica mais refém ainda. E a forma como foi concebida o regime, né? A lei, naquela linha lá do Michel Temer, na linha de fazer o ajuste na ponta da despesa. E aí impõe aos estados uma série de sacrifícios. Os estados ficam com uma dificuldade muito grande de realizar concursos nessa nova versão que saiu agora, inclusive por um veto que o Guedes pediu e o Bolsonaro fez e não foi derrubado pelo Congresso. A lei não tem previsão de concurso para ninguém, nem para as áreas finalísticas, saúde, educação e segurança. Foi preciso lá que entidade do Rio de Janeiro entrasse no Supremo e questionasse. O ministro Barroso deu uma liminar que foi confirmada por unanimidade no Supremo, permitindo o concurso para quem está
estados que estão sob regime para repor vagas de vacância. Se não fosse isso, não podia fazer, né? Imagina, 9 anos sem você poder repor um professor, um médico, um enfermeiro, né? Além disso, ele congela, coloca salários, tetos de gastos. Isso é o princípio, na hora que fala, vai prejudicar muito o servidor? Vai. Mas quem vai ser mais afetado vai ser a população mineira, porque o Estado existe para estar fazendo prestando esses serviços, essas atividades finalísticas, e principalmente para a população mais pobre, mais carente, que necessita aí da escola pública, necessita aí da saúde e também da segurança pública. Esses vão ser os mais afetados, porque vai haver, para os servidores atuais, eles vão acumular mais trabalho, porque vai ter dificuldade de reposição, as pessoas vão aposentar e falecer, e também porque eles vão começar a trabalhar em condições piores, porque não vai ter como investir, também com salários menores, aqueles que a atividade permitia vão ter que fazer um bico para compensar, não vão poder estar dedicando, enfim, é uma forma de sucatear o Estado. Nós, do Sindifisco, da FENAFISCO, a gente defende que a saída para Minas é na ponta da receita. A gente tem que investir na receita, investir no fisco, combate à sonegação, concorrência desleal, fazer concurso, repor os nossos quadros que estão defasados. Essa que é a nossa ideia. O nome mesmo, regime de recuperação fiscal, a gente vai ver que não recupera nada, né? O nome já é um pouco falacioso, porque na verdade vai jogar para 9 anos, essa situação toda que o Marco Couto falou, mas não pode esquecer também que o Estado é um grande indutor da economia, né? Tá a infraestrutura, a outra parte também, a gente não vai ter esse retorno, né? Pois é. Muitas pessoas devem estar em casa sem conhecer, né, o regime, o plano, né, de adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, seriam impostas todas essas regras ao nosso Estado a troco de quê? O que o Estado ganharia com isso, se é que ele ganha alguma coisa, né? O que pretenderia ganhar com isso? Ele ganha um desafogo na hora de pagar, porque o primeiro ano o Estado não paga nada. Aí nos outros 8 anos ele vai pagando 9/9 até chegar em 9/9 do valor da parcela. É importante falar que nós já estamos no primeiro ano do regime. O Estado hoje já está usufruindo desse benefício. E no ano que vem, em tese, ele volta a pagar já uma parcela dessa dívida. É muito pouco, porque não resolve o problema, como eu falei, e você vai agravar a situação do Estado como um todo, na questão de prestação de serviços. Né, o Estado perde autonomia também, que é um outro ponto. A interventora, né, que é importante. Porque a gente tem o Conselho de Supervisão, que é criado, e ele é indicado, são 2 nomes, um do Tribunal de Contas da União, o outro do Ministério da Fazenda, e um nome indicado de Minas. Nem a gente garante lá, que pode ser até um empresário, alguma coisa assim. Mas 2/3 tem parte. 2/3 vão ter. E o que a gente tem de experiências para poder ver como que isso ocorre, são dos estados que já aderiram. Rio de Janeiro, por exemplo, como é que foi? A gente tem 3 estados que aderiram, mas o Goiás e o Rio Grande do Sul são muito recentes, né? Eles ainda estão no início. O Rio de Janeiro ele já vem na segunda adesão. Ele aderiu na primeira versão da lei complementar, que o período era só de 3 anos, agora é 9. Agora ele entra numa segunda entrada no regime, aquilo que eu falei, os estados não conseguem sair do regime, não conseguem pagar, não funciona. E a segunda já não está funcionando. O governador de lá já está abrindo o bico. Porque não resolve a dívida vira uma bola de neve. Né? Problema. O que aconteceu no Rio que me marcou muito? A gente, quando o Zema começou com essa iniciativa, né, essa intenção, a gente reuniu com o fisco de lá do Rio, conversamos também com o Flávio Serafini, que é um deputado estadual do PSOL lá do Rio, e ele relatou para a gente como é que era a experiência deles naquela primeira versão de 3 anos. Ele falou, Marco, o regime permite a recomposição, mas mesmo nos anos que a gente tentava dar, o Conselho de Supervisão falava, não, pode dar não, porque aqui as contas não estão boas. Então ele entra fazendo uma ingerência. Lá foi uma coisa agravada para ver o grau de crueldade desse regime. Lá foi na época da pandemia, nós vivemos há pouco tempo, a gente sabe como é que foi, precisou-se de um investimento muito maior nos profissionais de saúde, na área de saúde, né? Não tinha tratamento, não tinha vacina. No primeiro momento o Rio identificou a necessidade de contratar cerca de 450 médicos. Vamos contratar, estamos precisando e tal. O Conselho falou, não, isso é muito, a despesa é muito grande, eu vou autorizar só 60 ou 70, um número bem inferior. E isso aí com certeza resultou em mortes, resultou em pessoas que tiveram atendimento prejudicado. Um outro exemplo que ele me deu, que me marcou, foi na área de educação.
os professores, né, principalmente da rede pública, tiveram que se reinventar, né, e passar a dar as aulas remotas, né. Você imagina uma população mais carente, né, que tem até dificuldade de acesso à internet e a aparelhos de celular ou computador, os próprios professores que infelizmente são muito mal remunerados no país, né. O secretário de Educação teve uma iniciativa e falou, pô, vamos dar um auxílio uma única vez, um valor X para os professores, para eles poderem ter um equipamento um pouco melhor, para poder dar uma aula com um pouquinho mais de qualidade para esses alunos, principalmente esses, da rede pública, os mais pobres, né? O Conselho de Supervisão falou, não, isso não está previsto, isso eu não aceito. Então, é uma visão de tecnicista, de números, sim, e que o próprio governante fica podado na sua autonomia. Isso vai se refletir também nos poderes. O judiciário vai ter dificuldade, o legislativo vai ter dificuldade, porque nós vamos ter um órgão externo aqui apontando o que você pode, o que não pode, e interferindo, né, impondo sanção, quando a gente perde um pouco da autonomia do Estado, da independência. É só colocar que porque às vezes o pessoal fala, que dívida é essa? Ela vem, 80% dessa dívida sendo renegociada, como o Marco Couto falou, ela vem desses títulos e desses refinanciamento, né, das dívidas dos bancos. Isso foi de um jeito montante, afetou tanto a situação financeira de Minas, que Minas pagou durante esse período 13% de receita líquida real, mas pagou pagar 8 bilhões ao ano. E esse dinheiro não conseguiu amortizar muito pouco da dívida, então essa bola de neve. Então nós pegamos 14 e poucos bis, já pagamos 45 e ainda devemos 160. Mas, professora, veja bem, se a solução não é técnica, ela poderia ser política. A solução é política. Sim, o governo federal mudou. Sim. Seria interessante esse governo federal, novo governo federal, conversar com os estados endividados e buscar uma solução política, porque até hoje eu nunca vi falar que alguém fez auditoria dessa dívida, para saber como é que ela chegou a esse ponto. Sim. E quem tentou fazer uma solução diferente, que eu me lembro foi o governador Itamar Franco, e virou uma crise política, um rompimento político, e fez até uma moratória. Moratória depois do calote de Itamar, né? Como é que é? Exatamente, como é que pode ser... onde entraria aí uma negociação política para essa dívida ser negociada? Até abrir um parênteses aqui, elogiar Itamar, porque olha a visão dele. Ele que colocou na Constituição Mineira o referendo e 3/5 da Assembleia para vender a CEMIG. Que é uma condição também. Que é uma condição. Esse regime de recuperação fiscal tem 21 condicionantes. O Zema conseguiu aderir ao programa, mas ele não apresentou todos os documentos do programa. Entre eles tem a Previdência, fazer reforma da Previdência, privatizar o patrimônio público. Mas vamos ter esse sacrifício todo, com tudo que o Marco Couto falou, para nada, porque a dívida, ela não vai suspender a dívida, ela simplesmente, aliás, a dívida não vai suspender a correção, o índice da dívida, ela simplesmente vai deixar de pagar, quer dizer, vai deixar para gerações e governos futuros pagar. Pagar os juros, no caso. Pagar os juros, não, é IPCA mais 4, porque eu questiono, primeiro, esse é um processo, quando os estados estão na forca, eles entram com processo. Por exemplo, a Lei 149, ela veio de movimentação popular, né? Ela é de 2014, movimentação principalmente em Minas Gerais. Ela mudou o indexador, porque ele é GPDI mais 6 e mais 7,5, mas ele era atrelado inclusive ao dólar. Ele mudou para Selic até dezembro de 2012. Então pegou o que o Estado estava devendo, né, até 2012, tirou o que pagou e corrigiu pela Selic. Mas o que tem a Selic? Nós pagamos a Selic. O que é a Selic? É a inflação mais juros. E nesse período, o Brasil pagou um dos juros mais altos do mundo. Então, está colocando isso na parte do Estado. E a partir daí, foi IPCA mais 4, que está suspenso por causa da liminar, né, do Pimentel. Conseguiu, governo anterior, que beneficiou o Zema, e agora, com essa decisão do Supremo, né, isso, né, até dia 22 ou 23 de dezembro, Minas tem de aderir totalmente ao regime de recuperação fiscal. Ela aderiu. Ou pagar o que deve. Ou pagar o que deve. Mas eu perguntei realmente para o representante da Secretaria do Governo de Minas lá na Assembleia. Ele realmente acha que em dezembro, se Minas não aderir ao regime, o governo federal vai querer 17 bilhões do Estado, vai criar o caos para a população. Então, eu acho que há um pouco de terrorismo com a população. Sim. E a gente vê que também a gente questiona muito também, isso a gente vê muito do científico de Minas Gerais, dos auditores fiscais do Estado questionando, se Minas, se teve a Lei Candir, que a União deixou de repassar para o Estado durante esse período, por isso Minas não conseguiu pagar
amortizar a dívida. E agora, dezembro, até 2015, era 135 bilhões. Vai o atual governo e negocia por 8, dando 97% de 8 pouco, aproximadamente um pouco mais de 8 bilhões, dando 93% de desconto, por que o governo não fez o encontro de contas? Foi a oportunidade perdida, então, de negociar. Foi a oportunidade perdida, que também tem um questionamento grande de vocês, sim, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar para responder essa pergunta. Por que não houve, então, um encontro de contas, né? Fique aí, daqui a pouquinho o Entrevista Coletiva está de volta. Estamos de volta com o Entrevista Coletiva. Hoje a nossa conversa é sobre as origens da dívida do Estado com o governo federal, a polêmica também sobre a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. A gente vai continuar aqui a nossa conversa agora, né? Marco Couto, a gente estava falando sobre a Lei Candir, né? Por que é que não houve o encontro de contas, uma vez que, se Minas deve ao governo federal, o governo também devia ao nosso Estado, né? Deve ainda, mas poderia ter havido um encontro de contas. Poderia. Com todas as falhas do governo passado, né, salários atrasados e tal, houve um trabalho grande e muito interessante da Advocacia Geral do Estado, com o Onofre, onde eles trabalharam nessa linha, levantaram, atualizaram, tem muita documentação nesse sentido e chegou naquele valor que a Eulália falou, de 135 bi, outros estados trabalhando. Isso culminou com a decisão do Supremo em valores para os estados, só que há uma mudança de gestão e uma mudança de entendimento. Quando entra o governo Zema e o secretário Gustavo Barbosa, que até aquele momento era o único estado que tinha aderido ao regime era o Rio, e quando ele era secretário, ele entra com essa obsessão e vendendo para o governo que essa é a saída. Até quando a gente falava isso com ele, ele falava, eu não acredito nisso. Ele ficava nervoso, eu falava que não queria. Então precisou do Científico e da FENG levantarem essa bandeira, foi abraçada pela Assembleia Legislativa sob a presidência do Agostinho Patrus, e levantou isso, teve um movimento dos deputados para que isso fosse levado à discussão em Brasília. Só para esquecer, essa Lei Candir, ela criava despesa para o Estado, ou tirava recursos da exportação. Isso, ela isentava, né, a exportação. Foi uma lei que foi feita lá com a questão do Plano Real também, porque a gente precisava segurar a paridade com o dólar e era importante para estimular a exportação por causa de divisas, né? Só que Minas pagou esse preço durante um tempo, não teve as compensações devidas. Seriam 135 que naquele momento, bilhões. Cálculos da Advocacia Geral do Estado estavam em 135 bilhões, que no encontro de contas, naquele momento, praticamente sumiria com a nossa dívida. Mudou o governo desestimulou esse tipo de ação, como eu falei. Fizemos campanhas, a Assembleia assumiu essa pauta na presidência do Agostinho, um movimento muito bacana, isso cresceu, outros estados também, e combinou com essa possibilidade. A própria União chegou e falou, estados, vamos conversar, né, na presidência passada, mas chegou lá e falou, eu não vou pagar esse valor todo, eu não aguento pagar, porque eu aguento pagar isso aqui, vamos, não vamos, negociou, e Minas aceitou um desconto de 93% numa dívida que tinha com a União. Né? Como se eu fosse lá na loja Zema, falou, não tem dinheiro para pagar sua geladeira, não quero te devolver ela, me dá 93% de desconto e eu te pago em 17 anos em suaves prestações. E o Zema toparia? Não toparia, mas ele topou isso com a Receita de Minas. Agora, você perguntou, pegando uma carona naquela pergunta anterior sua, que guarda a relação, a saída é política mesmo. A gente vê o ministro Alexandre falando do próprio senador, do Pacheco, né, que é presidente do Congresso, que está numa posição estratégica para acessar o governo federal, para estar fazendo essa intermediação, mas a cadeira é muito grande para o nosso governador, né? Ele é muito pequeno. Pois é. E aí falta isso, falta articulação política, falta vontade política para construir soluções políticas, que é a marca dele durante o governo, inclusive com a Assembleia. Uma dessas soluções, Eulália, por aí também, dentro desse campo político, é que alguns deputados defendem a federalização das empresas estatais. Ou seja, Minas tem a CEMIG, a CODEMIG e tem também a Copasa. Seria federalizar, entregar para o governo federal o controle dessas empresas e esse valor de mercado dessas empresas seria abatido na dívida. Seria uma solução? Não seria, porque a gente vai dar o mesmo remédio antigo que não está funcionando para a mesma doença. Porque lá em 90, para entrar daqueles 14 bilhões, Minas teve que dar 10% de entrada. E quem que foi privatizado? Primeira carta de intenções do FMI, primeira coisa a ser privatizada seria os em Minas. Depois federalizou, privatizou os em Minas. Deu-se a CEASA,
e a Caseng para a União, na entrada também. E não resolveu. Eu até chego a falar o seguinte, não vai resolver, que o problema dessa dívida é a qualidade dessa dívida. Porque dívida é lícito o Estado endividar. Você vai ver a dívida dos Estados Unidos, do Japão, tudo é acima de 200% do PIB. Mas a qualidade, o que ele paga, por exemplo, o que eu estava colocando, depois desse movimento todo que nós tivemos em Minas em 2011, que entrou associações, sindicatos, Assembleia, Tribunal de Contas, nós conseguimos abrir esse movimento no Brasil inteiro, que é o protagonismo do Estado, que o Marco, você estava falando, né, Marco? Então, Minas não assume isso agora. Então, nós conseguimos, apesar de tudo, a fazer esse movimento, chegar à Lei Complementar 149, que depois precisou de uma lei, porque houve uma confusão com a União, que era autorizativa, que reduziu, né, a dívida, um pouco a dívida de Minas, mas com o indexador Selic, até dezembro de 2012. Política de juros, no caso. Aí veio depois IPCA mais 4, que pegou o índice agora oficial mais 4. O meu questionamento é o seguinte, a União pode atuar como instituição financeira, cobrar juros. Como um banco? Né? Como um banco? Existe uma questão para isso? Ela pode ser um banco, ser tão madraça com seus... Vamos falar, se a União fala que está todos no mesmo nível com os entes subnacionais, que nem sei se é subnacional, que federação é essa? Se o BNDES, nesse período, prestou para os empresários com juros muito baixos, na época se o contribuinte tem problema de pagamento, às vezes até na sua negação, não vem os incentivos para pagar o fisco, o refis, por que não pode o Estado agora, simplesmente, porque os Estados estão degolados, pega os Estados e fala, não, você vai suspender sua dívida para te dar um fôlego, você inclusive pode, inclusive a lei do regime de recuperação fiscal, o Estado pode endividar mais, pode pegar recursos, para depois lá na frente cobrar com esses juros que ficou parado. Então vai ser maior sufoco, vai ser mais de 200 bi em pouco tempo. E a gente nem sabe em que cenário que foi feito isso. Então essa dívida, ela vem sugando a população mineira desde o seu início e precisa, como você disse, não é solução técnica, porque técnica a gente já conhece bem dessa dívida, a gente sabe que é a qualidade dela e que a gente não é dando empresa privatizando que vai resolver. Eu falo que qual o valor dessas empresas numa dívida desse tamanho, se ela vai continuar sendo corrigido por esse indexador, né, com IPCA mais 4. Vocês disseram que a saída é pela arrecadação, né? A gente já tem uma boa arrecadação. Eu me lembro das nossas conversas, né, assim, de outros momentos e de avaliar que Minas Gerais tem uma boa arrecadação. Então, o que deveria ser feito, né, para melhorar esses números e qual é o patamar necessário? Minas tem que investir, né, na ponta da receita, como eu falei, porque senão nós vamos penalizar a população com a questão do serviço básico, serviço finalístico. Nós temos o melhor fisco do país pelo BID, né? Estamos sem concurso aí desde 2005. O governo até fez um concurso que, por enquanto, ainda não saiu essa nomeação, que não vai nem resolver. Nós temos um quadro que vai aposentar 80% até 2027 e temos aí que passar essa cultura. Nós temos uma situação de uma receita que tem apresentado números importantes que ajudaram o Zema, mas nós temos um governo que não gosta da receita, não gosta de tributo. É um governo que comemorou, por exemplo, o que o Bolsonaro fez no ano passado, o governo do Bolsonaro, que foi a cortesia com chapéu alheio, que ele deu desoneração de combustíveis, telefonia, energia elétrica. Minas perdeu mais de 10 bi. Por exemplo, só a título de comparação, se Minas não pede esse dinheiro, com esse dinheiro ela pagava a prestação, não precisava nem de regime. O que a gente perdeu foi muito. Tem um governo que não luta pela receita própria do Estado, que não luta por essas questões, fica esperando essas coisas caírem de mão beijada para ele. E a gente volta de novo naquele problema, não articula politicamente, não usa o poder que o Estado de Minas tem e as pessoas que estão hoje em cargos, em posições no governo e lá no Parlamento Federal que poderiam estar construindo essa solução. E tem de colocar também as renúncias fiscais do Estado, porque eu acho um absurdo que chegue é simplesmente estimada. A gente não tem controles corretos qual a renúncia fiscal do Estado. E é contraditório, né? Porque se você concede isenção fiscal para as empresas investir no Estado, no momento que você está em crise. 16 bilhões, o Estado falou em 16, mas teve alguma informação para o Tribunal de Contas, que eu leio os relatórios que ele manda para o Tribunal de Contas, chegou ao exercício que é 20 bilhões,
de incentivo. Eu não sou contra, pode até dar incentivo fiscal, mas qual o benefício real que foi para a população? Porque dá benefício fiscal, para quem está sendo feito benefício fiscal? Tem que ser bem claro, não há transparência dos benefícios fiscais em Minas. Então tem esse problema também em relação aos benefícios fiscais. E nós estamos com a reforma tributária aí também. Qual será a situação? Mas a gente tem proposta de resolver esse problema da dívida. Eu pelo menos já tenho uma que não é minha, foi feita pelo Rio Grande do Sul, inclusive, acho que foi a Febrafite que foi saiu partido da Febrafite, aquele repactuação da dívida somente com a correção, sem juros. Repactuação somente pelo IPCA, porque não é lícito o Estado de Minas sofrer. Aí o pessoal sofrer com a Lei Candir, que beneficiou a União, inclusive para ter um balanço comercial e ter reserva em dólar, e Minas ser agora ficar nessa situação com a corda no pescoço. E o governador aceitar, né? E como é que está a balança na Assembleia, só para a gente fechar agora? Olha, o governo alardeava aí que tinha 50 e tantos votos, ele tem visto ali que não tem. O governo tem ali uma base aí de 30 e poucos votos, né? E está tendo uma movimentação bacana, teve um movimento grande hoje dos sindicatos, das associações, a Assembleia estava cheia, audiências públicas. O governo hoje não tem voto para mudar aquela... A previsão de quórum qualificada para da CEMIG, para poder privatizar. Isso em relação à venda das empresas estatais. Mas em relação ao regime, ele tem ali um número próximo. Mas deputados que estão sentindo pressão, mas vender as empresas está tudo na lei desse regime de recuperação fiscal. Então você tem de vender o pacote. O secretário de Tesouro Nacional não vai pegar só uma. Então ele precisa de provar todas essas leis que esse pacote exige. Entendi. Não é uma solução. Okay. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, né? Pela aula que nós recebemos, não é mesmo, Orion? O que a gente percebe é que tem que fazer outros programas sobre o mesmo assunto, que realmente é muito denso. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade. Precisando, estamos aí à disposição. Obrigada, gente. Você aí de casa, muito obrigada pela audiência. A entrevista coletiva de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Uma ótima noite para você.